Olá, sou Jorge de Wellington, professor de História da Secretaria Municipal de Educação de Governador Valadares. Na aula de hoje, vamos falar sobre a Era Vargas, conhecer um pouco desse político que foi presidente da República Federativa do Brasil. Getúlio Vargas, ele chega ao poder federal do Brasil através de um conturbado processo eleitoral, quando o presidente Washington Luiz, que era eleito por São Paulo, apoia a candidatura de Júlio Prestes. Washington Luiz, ele rompe com o acordo da política do café com leite, que alternava a cadeira presidencial entre Minas Gerais e São Paulo. Minas Gerais faz um acordo com o estado da Paraíba e com o estado do Rio Grande do Sul. Apoia a candidatura de Getúlio Vargas. Através dessa união e de um golpe, Getúlio Vargas ele toma posse como presidente da República. Vamos conhecer um pouco sobre a Era Vargas? Vargas ele governa o Brasil de 1930 a 1945, a chamada Era Vargas. Ele vai governar o país por 15 anos em momentos diferentes. O primeiro vai ser chamado de governo provisório, de 1930 a 1934. O segundo período vai ser o governo constitucional, de 34 a 37. E logo em seguida, o Estado Novo, de 1937 a 1945. Vargas, ele vai promover a industrialização do país, vai ser a plataforma da campanha e da política do governo de Vargas. Ele visa, com a industrialização, o mercado interno brasileiro, produzir para os brasileiros. Vai criar uma balança comercial favorável, tirar o país do atraso econômico ruralista. Isso ele vai combater a antiga política, a política do café com leite, a Primeira República, e ele vai retomar o processo de industrialização que esteve parado desde o final do Segundo Império, onde Barão de Mauá ele estava começando a industrializar o país. Vamos falar um pouco sobre o governo provisório de Vargas. Vargas, neste primeiro governo dele, vai ser caracterizado pela centralização do poder. Ele elimina os órgãos legislativos nos 3 níveis de poder, ou seja, poder federal, estadual e o municipal. E também a ausência de novas eleições para permanecer no poder. Ele vai pegar empréstimos financeiros para tirar o país da recessão econômica por causa da crise de 1929, que abateu todo mundo por causa da queda da Bolsa de Nova York e a alta do café. Getúlio Vargas ele vai comprar o excedente da produção de café e as sacas de café estocadas pelo governo ele vai queimar. Porque o que gera uma balança comercial no país? São as exportações ou o consumo. Quanto mais produtos você tem circulando no mercado, o preço ele tende a cair. Quanto mais escasso ou mais difícil de encontrar certa mercadoria, o preço ele tem a percepção e tende-se a elevar. Então, quanto mais café no mercado, mais barato ele se torna, quanto mais escasso, mais caro. Também Getúlio Vargas, nesse primeiro governo, ele vai criar as estatais, como a Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional. A Vale do Rio Doce é bem familiar nossa aqui no leste de Minas Gerais e corta Governador Valadares. E ainda muitos de nós sofremos os crimes ambientais. Outra criação de Getúlio Vargas vai ser o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. O Ministério da Educação,
e saúde e a criação da justiça eleitoral, que até então inexistente no país. A justiça eleitoral vai padronizar o voto obrigatório, secreto e universal. Esse secreto universal vai incluir as mulheres pela primeira vez. Porém, nós vamos ver algumas arbitrariedades nos votos da participação das mulheres nas eleições. E nas eleições de 1933, as mulheres podem votar e serem votadas. Foi eleita a primeira deputada federal, a médica doutora Carlota de Queiroz. Essas leis foram incorporadas à Constituição de 1934. O voto feminino era estendido para as mulheres solteiras e viúvas que exerciam trabalhos remunerados. As casadas deveriam ser autorizadas pelos maridos. Ou seja, as mulheres elas tinham o direito de votar e serem votadas, mas com autorização. Então não exerciam a sua plena cidadania e seus direitos fundamentais de liberdade. Nessa Constituição, o ensino primário tornou gratuito e obrigatório, e o mandato presidencial tornou de 4 anos. Vamos só recapitular uma história aqui do primeiro governo de Getúlio Vargas, o governo provisório. Getúlio Vargas, com a tomada dele do poder, ele não governa de forma tranquila, porque São Paulo bate o pé para tomar também o poder. Ou seja, eclode em 1932 a Revolução Constitucionalista. Essa revolução, ela exigia o retorno do país à normalidade democrática, porque Getúlio Vargas, no governo provisório, ele estava governando o país de forma ditatorial, sem uma constituição e também sem a participação dos poderes nos níveis federal, estadual e municipal. O governo constitucional de 1934 e 37 foi uma vitória do estado de São Paulo. São Paulo ele perde a batalha, mas ao mesmo tempo ele ganha as reivindicações. Neste período, também ocorreu a revolta comunista, conhecida como Intentona, dirigida por Luiz Carlos Prestes. O golpe ele não se concretiza contra o governo, que repreende de forma feroz, com torturas e prisões ilegais. Getúlio Vargas ele combate a entrada do comunismo no Brasil, mas ao mesmo tempo ele vai usar as mesmas armas do comunismo. Em 1937, Getúlio alega que existia uma outra tentativa de golpe comunista, o Plano Cohen. Isto era um pretexto para o fechamento do Congresso, mais uma vez, fechamento do Congresso Nacional, cancelando as eleições presidenciais e anulando, mais uma vez, a Constituição, passando a governar em estado de sítio, dando início ao Estado Novo. Estado de sítio é onde o governo ele declara ou guerras a um outro país, ou conflitos internos, e onde ele precisa tomar medidas muito rápidas, sem o debate no Congresso e sem a participação de outros políticos. Então, as medidas que são tomadas hoje, agora, têm que ser realizadas imediatamente. Então, toda vez que um governo declara estado de sítio, significa que ele vai governar e ditar todas as ordens. O Estado Novo, com o início desse estado de sítio, ele dura de 1937 a 1945. Ele é considerado o período mais repressivo e ditatorial da era Vargas. Vamos lembrar aqui que Getúlio Vargas, ele é contra o comunismo, ou seja, a tomada dos comunistas ao poder, mas ao mesmo tempo ele exerce a função de um ditador ou de um comunista na cadeira presidencial.
ele proclama uma nova Constituição, a de 1937, que dá plenos poderes ao presidente. Ele acaba com os partidos políticos, a independência dos poderes, ou seja, dos três poderes, o poder legislativo, judiciário e executivo, fica com esses poderes centralizados na mão do presidente, na mão de Vargas. Essa nova Constituição foi inspirada na Constituição comunista, a Constituição polonesa. Por isso ficou conhecida como Constituição Polaca. Apesar de toda a ditadura, esse período também é conhecido como a época dourada, onde os direitos trabalhistas foram criados. Ou seja, Getúlio Vargas ele precisa angariar um apoio popular. E ele vai de encontro às necessidades da maioria dos brasileiros, que são os trabalhadores. São os trabalhadores que vão sustentar o governo de Vargas. Neste momento, ele cria a censura aos meios de comunicação. Essa censura ela foi imposta para impedir que a imprensa divulgasse qualquer crítica ao governo. Em 1938, os integralistas planejam um novo golpe. Plínio Salgado e Gustavo Barroso são derrotados e exilados. Eles são expulsos do Brasil. A ditadura do Estado Novo, ela baseava em uma Constituição. E essa Constituição é uma característica das ditaduras brasileiras do século XX. O poder do ditador, embora absoluta, era baseada na lei, tornando a ditadura algo legal. A gente ouve muito alguns ditadores falando o seguinte: se está na lei e eu estou cumprindo a lei, eu não estou fazendo nada ilegal. Ou seja, eu posso matar, torturar, prender, tomar os bens. Se está escrito na Constituição, eu estou simplesmente colocando em prática. Mas essas constituições são feitas pelos próprios ditadores. A Constituição de 37, ela foi outorgada e vigorou até sua queda em 1945. Neste período da era Vargas, Vargas enfrenta a Segunda Guerra Mundial de 1939. Vargas ele tem ideais ou ideias fascistas e nazistas, mas por pressão ele mantém-se neutro diante do conflito internacional. Ele não pode declarar apoio ao eixo, a Berlim, porque ele depende financeiramente dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, quando ele entra na guerra apoiando os aliados, França, Inglaterra, ele pressiona o Brasil a declarar apoio. Principalmente porque os Estados Unidos ou estadunidenses, eles necessitam da base aérea de Natal, no Rio Grande do Norte, pela posição geográfica do norte do Brasil, que fica mais próxima ao norte da África, onde combatiam ali o eixo, e também o sul da Europa. Os Estados Unidos falaram com Getúlio Vargas: ou você cede por vontade própria, deixa a gente usar a base naval, ou nós vamos invadir o país. Getúlio Vargas, então, não tem saída. Ele declara guerra à Alemanha e, posteriormente, envia soldados para a Europa, os chamados pracinhas, que vão combater na Itália, já no final da Segunda Guerra Mundial. Em troca deste apoio, os estadunidenses concedem empréstimos e modernizam o armamento do exército brasileiro. Getúlio Vargas, com ideias bem próximas de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, ele entrega para Hitler Olga Prestes para ser morta nos campos de concentração na Alemanha. Vamos ver como que eram as condições de trabalho no Brasil até 1943? Será que os trabalhadores tinham seus direitos garantidos? Hoje é difícil pensarmos em trabalhar sem uma carteira assinada ou sem os nossos direitos, sem uma lei que nos ampara.
Porém, até 1943, os trabalhadores não tinham nenhuma garantia e direito. Eles ficavam à mercê dos empregadores. Não tinham jornadas de trabalhos fixos, eram explorados. Pouquíssimas categorias tinham férias de 15 dias. Não possuíam repouso semanal remunerado. A folga deles, ou sábado ou domingo, era gratuita. Os sindicatos eram descentralizados. Isso dificultava muito a defesa dos direitos dos trabalhadores. E era comum castigo físico no local de trabalho. Isso caracteriza trabalho escravo. Ainda acontece nos nossos dias? Sim, mas nós temos leis para privar e punir, e também nós temos leis que garantem o direito dos trabalhadores. Outro momento ficou marcado na história de Getúlio Vargas foi o queremismo, que foi um movimento político surgido em 1945 com o objetivo de defender a permanência de Getúlio Vargas na presidência da República. Lembrando que, mais uma vez, Getúlio Vargas ia concorrer a novas eleições e poderia perder o seu posto. A expressão "Queremos Getúlio" foi o slogan utilizado pelo movimento Queremos Vargas. A contradição entre lutar contra a ditadura e viver sem democracia determinou o começo do fim da era Vargas. Ou seja, os pracinhas foram para a Itália, alguns perderam a vida, outros voltaram com a flâmula da vitória, com a bandeira da democracia. Chegando no Brasil, encontrou um comunista no poder. Eles foram combater o comunismo, foram combater o fascismo e o nazismo, mas chegaram aqui e estavam vivendo da mesma forma. Então, que valeu a vida de cada um deles e a luta daqueles que voltaram vivos? Associaram com os intelectuais, associações de estudantes e mesmo parte dos militares começaram a protestar abertamente contra o regime de Getúlio Vargas. Ou seja, burlavam a censura. E no dia 29 de outubro de 1945, Vargas ele foi deposto por um golpe militar. Ou seja, um golpe dentro do outro, um golpe em cima do outro. E Getúlio Vargas ele foi conduzido para o exílio em sua terra natal, São Borja, no Rio Grande do Sul. Porém, em 1951, Vargas ele retorna à presidência pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Nada mais propício para Vargas voltar no braço do povo, ou nos braços do povo, né? Neste mandato, alcançado por Vargas pelo voto popular, ele lança as bases para a criação da Petrobras. A Petrobras ainda é uma estatal brasileira. Mas Vargas ele tem dificuldades para governar o país. Então, ele suicida no Palácio do Catete, sede do governo, na capital federal do Brasil, no Rio de Janeiro, em 24 de agosto de 1954. Na sua carta testamento, Vargas ele deixa a célebre frase: "Deixo a vida para entrar na história." Getúlio Vargas ele entra neste último período nos braços do povo e sai nos braços do povo. Getúlio Vargas ele introduz o culto à personalidade ao líder. E olha que hoje nós usamos muito as redes sociais, até mesmo expondo a nossa privacidade, mas colocamos aquilo que nós queremos. Ou pessoas bonitas, com luz, com filtros de luz, não é mesmo? Getúlio Vargas ele já fazia essa personalidade ou essa propaganda a favor dele. Ele criou os desfiles cívicos e as grandes concentrações que o aclamavam e cantavam juntos, hinos nacionais e hinos
que exaltavam a brasilidade. Essa era foi marcada pelas leis trabalhistas, salário mínimo, concretização das leis de trabalho, a CLT, a criação da carteira de trabalho, a semana de trabalho de 48 horas e férias remuneradas. O nacionalismo ufanista, usado por Getúlio Vargas como propaganda do seu governo, exaltava a cultura brasileira. E essa cultura brasileira trouxe os indígenas para a história do Brasil, que até então eram um povo com uma história isolada. Era um povo que não estava no meio da sociedade. Eles ainda lutam para serem reconhecidos e para terem seus direitos garantidos. Quantos de nós sabemos as palavras indígenas que usamos? Quantos de nós sabemos as comidas que comemos, de qual origem, de qual tribo, nomes de ruas de origem indígenas, e assim sucessivamente, até mesmo parentesco. E uma das músicas do período de Getúlio Vargas, que ele usava o governo para criar canções que exaltavam a cultura brasileira, também para peças de teatro, programas de rádio, ele financiava, era um investimento do governo para a cultura brasileira, mas tinha que exaltar o governo e a cultura brasileira. Uma das músicas conhecidas no mundo inteiro é a Aquarela do Brasil. Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro. Na aula de hoje, nós vimos a Era Vargas, as suas características. Vargas, ora é admirado, ora odiado, ora vilão, ora o mocinho da história. Isso vai depender da crítica de vocês e para qual categoria vocês vão imortalizar o herói ou o vilão. Dica para vocês: organize seus horários, separe os estudos por disciplinas, respire entre uma aula e outra, tome um copo de água, tenha metas diárias, seja disciplinado nos estudos. Utilize essa tecnologia e outras para aumentar a produtividade. A plataforma e aulas na TV são um passo fundamental para o seu conhecimento. Ignore as distrações, vocês terão horas para isso. Você terá sucesso nos estudos. E para acessar nossa plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Um ótimo estudo e até a próxima aula.